O Distrito Federal produziu quase 40 mil toneladas de cana-de-açúcar em 2023. Esse número é 47% maior do que no ano anterior. E o crescimento aqui no DF segue os números nacionais, que são promissores para essa cultura. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e lidera as exportações. Somente neste ano, as vendas de açúcar de cana para outros países registraram quase 8 bilhões e 700 milhões de dólares, um recorde histórico para o setor. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, na safra 2023-2024, nós produzimos mais de 713 milhões de toneladas de cana, um aumento de 16,8% quando comparado ao ciclo passado. Na região sudeste, que concentra a maior produção do país, houve aumento no volume colhido em 21%. No centro-oeste, que é a segunda maior região produtora de cana, teve um crescimento tanto na área quanto na produtividade deste ciclo. Aqui no DF, a produção registrou alta de 47% de 2022 para 2023, passando de 27 mil toneladas para quase 40 mil. O Igor, ele é produtor de cana aqui no Distrito Federal desde 2003. Quando ele começou, tinha 9 hectares de área plantada e hoje, 21 anos depois, tem 14 hectares. Igor, conta pra gente o porquê de investir nesse cultivo e como é que é cultivar aqui no Distrito Federal. Olha, é uma matéria interessante porque a cana-de-açúcar ela cresce bem rápido, tem uma produtividade bem interessante e a gente consegue com isso fazer rodar a parte da economia rural aqui do Distrito Federal, principalmente aqui na nossa propriedade, né? Então, inicialmente a gente tinha ali 9 hectares de cana, mas a gente não tinha muita pretensão, usava muita cana para dar de ração para os animais, né? E em determinado momento, em 2017, resolvemos produzir cachaça. Na verdade, foi em 2016, estávamos, eu e meus irmãos, produzindo cerveja, mas aí, de repente, a gente, por que a gente não produz algo que a gente gosta mais do que cerveja? Aí foi quando a gente resolveu produzir cachaça, fomos estudar a produção da cachaça e vimos que a matéria-prima era cana, e fomos pesquisar a nossa cana-de-açúcar, né, o nosso plantel, se ela tinha as condições e qualidades necessárias. Aí buscamos o apoio da Emater, descobrimos que já era um plantio da Embrapa, né? Era uma tecnologia da Embrapa, e resolvemos então avançar nessa produção. Então, para nós foi muito interessante, porque foi uma cana que já estava aqui disponível, percebemos a qualidade, a doçura dela e, consequentemente, veio com uma surpresa positiva quando produzimos a primeira cachaça, né? Na primeira alambicagem. Com isso, nos deu muito mais incentivo para continuar ampliando. Então, de 2017 para cá, foi que a gente veio, de fato, ampliando dos 9 hectares iniciais para esses 14. A tendência é aumentar a cada ano, aí, pelo menos 1 hectare, ou a cada 2 anos, uns 2 hectares, né? Em todas as fases de cultivo, o produtor precisa estar atento, especialmente no momento da colheita. A cana, quando ela está em desenvolvimento, é importante observar, né, o momento certo para colher. Senão você colhe ela antes do prazo, aí ela tem uma baixa produtividade e não tem o caldo suficiente para que você possa destinar ela àquilo que você quer. Por exemplo, para fazer a cachaça, ela tem que ter um volume de sacarose, né, na cana necessário para chegar ao nível da produção da cachaça. Então, se você tirar antes desse período, você vai perder qualidade, vai perder rendimento. Então, ela tem esse momento certo. Aí vai avaliar a cana, né, a grossura dela, né, o amadurecimento dela, começa a formar os pendões. Aí vai chegando nas avaliações da experiência do produtor, ele vai avaliando que está na hora de fazer o corte. Mas isso é uma avaliação mesmo, não vai ter um prazo específico, vai chegando perto, ele tem que esperar um pouquinho para dar esse momento correto, para não perder, né, no rendimento e na produtividade da sua cultura. Nesta propriedade, depois de colher na época certa, a cana vai para o beneficiamento. Depois de colhida a cana-de-açúcar, ela vem para cá, para o processo de produção da cachaça propriamente dito. Passa pela moagem, que é um processo onde a gente extrai o caldo de cana-de-açúcar, e então o caldo de cana-de-açúcar vai para diluição
a gente faz uma medição de nível de sacarose, né, de açúcar que tem no caldo de cana. Dentro das especificações recomendadas, a gente leva ela para a fermentação. A fermentação dura aproximadamente 24 horas. Então é um processo exotérmico que produz calor e as leveduras consomem o açúcar e transformam o açúcar em gás carbônico e álcool. Esse processo, o nome que dá desse produto é o vinho do caldo de cana-de-açúcar. O sabor é horrível, não presta para consumo não. Mas a partir dele a gente faz o processo de destilação. Então, por gravidade, no caso aqui da produção, a gente transfere aqui para o alambique, né? Uma panela de cobre, tem uma capacidade de 600 litros de vinho do caldo de cana-de-açúcar. Então começa o processo de aquecimento desse líquido até no máximo ali 90 graus, que é o momento que o álcool começa a sair com sua força, né, de dentro desse líquido, né? Então o que a gente quer, na verdade, é pegar o pouquinho de álcool que tem dentro do vinho e extrair esse álcool do vinho, tá? Então o processo é a destilação que a gente conheceu na química ali no 2º grau, né? Então o que acontece? Esse álcool sobe nessa panela aqui que temos, aí encosta numa superfície mais fria e condensa novamente. Então o vapor de álcool condensa e passa a ser resfriado nessa serpentina que tem atrás de mim. Então, com isso demora quanto tempo? Do processo de moagem até aqui demora aproximadamente umas 36 horas. Após as 36 horas de preparação, a bebida precisa descansar nesses barris por no mínimo 6 meses. E há casos em que o líquido fica 6 anos. Atualmente temos aqui no DF 470 produtores e uma área plantada de 302 hectares de cana-de-açúcar. Uma cultura crescente e importante para o país, tanto no aspecto industrial quanto no desenvolvimento regional. A cana-de-açúcar tem uma importância muito grande, porque através dela, hoje o Brasil tem, né, a produção de etanol, que é o combustível aí que está desenvolvido no Brasil inteiro. A produção do açúcar, que não tem como, né, a cultura da cana é a básica para a produção do açúcar. E além de outros produtos, e muitos desses, né, que é o açúcar e o etanol, inclusive para exportação, para geração de divisa para o nosso país. Além da geração de emprego que a cana-de-açúcar proporciona, né, a cada propriedade que investe um pouco mais, né, nessa cultura.